Muito bem, amados e queridos irmãos, aqui quem está falando convosco é o servo de Deus, o pastor Isaac Brito, e desta feita eu estou aqui para compartilhar para todos os que estão ouvindo e assistindo esse vídeo, uma palavra da parte de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 21, Jesus declarou dizendo: Dai a César, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que acontece nesse fato é que se ajuntou fariseus, junto com também os herodianos, tentando pegar Jesus em alguma palavra, para que pudesse de alguma maneira ter um meio para o condenar. E eles acharam uma estratégia para tentar pegar o Senhor Jesus Cristo, que foi exatamente tentando encurralar Jesus, tentando colocar Jesus contra a parede, de uma maneira que o Senhor Jesus Cristo tivesse que conceder uma resposta para eles, e de uma forma que qualquer uma das respostas que Jesus viesse conceder, viesse de alguma maneira o condenar. É por isso que eles mandaram até Jesus, os discípulos dos fariseus e os herodianos, para perguntar ao Senhor Jesus Cristo: é lícito pagar tributo a César? Quando eles fazem esta pergunta, a palavra de Deus nos revela que Jesus, ele olha para eles e, percebendo que eles estavam com hipocrisia, tentando pegá-lo em alguma palavra, a Bíblia diz que Jesus declarou dizendo: hipócritas, chamou eles de hipócritas, dizendo: que efígie ou que imagem está aqui nesta moeda? E eles disseram: de César. E nessa ocasião Jesus declarou dizendo: então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com isso, meus amados e queridos irmãos e pessoas que se encontram ligados, ouvindo agora neste momento esse vídeo, nós podemos aprender aqui algumas lições muito importantes que Jesus traz para nós. A primeira é acerca daquilo que pertence a César. César aqui é de forma direta a representação do governo, daquele que está governando um povo, um império, naqueles dias, e para nós nos dias de hoje, para aqueles que governam a nossa nação. Dar a César, o que é de César, na verdade é o pagamento dos impostos, o imposto que deve ser pagado de acordo com a lei. E o cidadão de bem, ele procura sempre estar honrando os seus compromissos e pagando os seus impostos, porque aquele que cumpre esses deveres, é para naturalmente ele poder desfrutar dos direitos através dos quais vem o imposto. É verdade que nos dias de hoje muitas pessoas têm contemplado por parte das autoridades muita injustiça, até porque os impostos e os investimentos dos impostos não têm sido feito com justiça. Na verdade, o cidadão tem sido prejudicado, tem sido maltratado, tem sido oprimido por conta de pessoas que realizam um mau governo, durante a gestão em que cada um está cumprindo o seu mandato aqui na nossa região. Então nós percebemos que há muita injustiça, porém nós podemos perceber que, por outro lado, Jesus Cristo, ele vai expor acerca também de uma afirmação dizendo: dai a Deus o que é de Deus. O que eu quero compartilhar neste momento é que nós não podemos de maneira nenhuma concordar com a injustiça que existe nessa terra,
Porém, também não podemos, nós temos como criaturas, como filhos de Deus, como pessoas que foi criado, foi formado por Deus, temos um dever de dar a Deus aquilo que é de Deus, de dar a Deus o que é de Deus. Então, assim como esforçamos de uma maneira direta ou indireta para pagar os impostos, cada cidadão, temos também para com o Criador, para com Deus, os nossos deveres. E o que eu quero lhe dizer com isso é que Deus, o Criador do ser humano, Criador de todas as coisas, Ele não é como muitos governantes e muitas pessoas da terra. De certa maneira, Deus ele não é injusto de maneira nenhuma. Então, sendo Ele um Deus que não é injusto, é o Deus que é bom, é o Deus que abençoa, que semeia, que envia tudo que o ser humano precisa, as provisões, e a Bíblia diz que a bondade de Deus, ela se manifesta de uma maneira que Ele envia chuva sobre os bons e sobre os maus. Então, o homem, ele também tem diante de Deus um dever muito importante, que é de dar a Deus o que é de Deus. E desta feita, Jesus, quando ele mostra isso, aqui há algumas lições para a nossa vida. A primeira que eu quero observar, o que é de Deus e que é o nosso dever conceder. Em primeiro lugar, eu quero enfatizar a gratidão. É muito importante ser agradecido, porque Deus, Ele tem nos concedido tantas coisas boas, tantas dádivas, tantas bênçãos, e é importante que venhamos ser agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida, se tem algo que entristece muito as pessoas, é algo que se chama ingratidão. Quando alguém é ingrato com você, você se entristece, e Deus é da mesma maneira. Quando o homem é ingrato com o Senhor, tudo que Deus tem feito por nós, tudo que Deus tem nos concedido, e muitos estão agindo com ingratidão. Portanto, não haja com ingratidão, demonstre a sua gratidão ao Senhor. A Bíblia revela que Jesus, numa certa ocasião, curou 10 homens leprosos da sua lepra. Porém, no momento de voltar para agradecer, somente um retornou para agradecer. E aquele que retornou era um samaritano, não era um judeu, era um samaritano. Então, às vezes, a ingratidão é manifestada até por aqueles que estão mais perto. É muito importante ser grato a Deus, pense nisso. Em segundo lugar, é indispensável que o homem venha dar a Deus que o que é dele, é a adoração a Ele. E a adoração a Deus, ela deve ser feita em espírito e em verdade. Ela deve ser feita em espírito e em verdade. E o que é então adoração? Adoração traz o sentido de serviço. Serviço é rendição a Deus, por Ele ser quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, é também aquele que nos formou, glória a Jesus. Então, devemos adoração devida a Ele, por conta de quem Ele é na nossa vida. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Então, é o nosso dever dar a Ele a nossa adoração. Em terceiro lugar, é muito importante dar a Ele algo que é muito, muito precioso, que é exatamente a nossa fé. A nossa fé nele. Ao receber o seu Filho Jesus, a pessoa está dando a Deus, uma honra muito importante, pois a Bíblia diz que foi Deus quem enviou Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, e aqui mundo fala de pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é importante que venhamos dar a Deus
a honra de receber o seu Filho Jesus, que também é Deus, e a Bíblia diz que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até porque todo ser humano, que não recebeu Jesus, ele é criatura, mas quando ele passa a receber Jesus como seu Salvador, naturalmente ele se torna filho de Deus, porque só se torna filho de Deus aquele que recebe o Filho de Deus, o Cristo, Jesus Cristo enviado pelo Pai. Amém? Essa é a reflexão que eu quero compartilhar convosco. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.